Falando um pouco sobre o formato que a gente vai ter, a gente não tem a intenção de seguir capítulo por capítulo, sessão por sessão, e até o momento a gente combinou de ler a primeira parte do livro, que é composta pelos 4 primeiros capítulos, e a gente trouxe pontos para discussão, então talvez não seja a mesma ordem que a gente avaliou essa sequência da discussão que a gente vai fazer, mas a ideia é a gente ir discutindo essa primeira parte. E a gente vai ir com essa conversa até onde ela for, até onde a gente tiver coisa para falar e não quiser seguir adiante, né? Então, não necessariamente nessa primeira sessão a gente vai terminar a discussão de toda a primeira parte. E para começar, então, o Roger começa falando isso com um overview de o que é DevOps, que vem ali no prefácio do livro, na parte introdutória. Boa. Então esse é um livro que já no começo eu acho que ele traz uma visão bastante interessante de como que pode ser um mundo de desenvolvimento, onde a gente vai ter desenvolvedores, pessoas de qualidade, de operações, de segurança, enfim, toda uma organização trabalhando junta para, né, buscando um objetivo em comum. E aí eu acho que isso por si só, sem nem entrar nesses vários outros pontos que ele traz de práticas, de como que tem que ser, assim, isso por si só eu acho que já é um mundo que várias pessoas acabam não vivendo no dia a dia, né? Então só aí eu já, quando eu li essa primeira parágrafo, já me pegou bastante atenção. E aí eu acho que, enfim, nesse prefácio ele até acaba trazendo toda uma evolução também de como que, tecnologicamente, desde os anos 70, a gente está tendo uma evolução de tecnologia. Então, lá atrás a gente tinha computadores que eram enormes, do tamanho de uma sala, mainframes. Aí na década de 90 a gente começa com né, essa era de cliente-servidor, começo da internet. Então, é um outro panorama, novas linguagens, já com linguagens de programação num nível de abstração maior, custos de projeto e risco muito menores. E aí a gente entra agora agora anos 2000, anos 2010, 2020, cloud, commodização de hardware, e todo esse ciclo de feedback que a gente tinha reduzido para horas, minutos, talvez indo para produção várias vezes, linguagens ainda mais alto nível. Hoje em dia a gente fala de low code, no code, enfim, uma série de coisas acontecendo, risco, enfim, várias empresas surgindo com nenhum custo ou com custo muito baixo, porque tem toda uma cultura de uso de software, de, enfim, já reaproveitamento de coisas que existem. Então tudo isso acaba, né, um contexto que a gente está hoje, mas ao mesmo tempo ele daí traz também uma questão de como essas empresas que não têm esse corte de tecnologia acabam sofrendo alguns conflitos e entrando até de uma forma um pouco não conseguindo trabalhar nesse mundo que ele descreve no começo por uma questão mais de modelos de trabalho que acabam não existindo. E desses modelos depois ele acaba entrando ali em cada um desses movimentos, né? Essa junção de movimentos que a gente imagina que vai falar daqui a pouco, então não vou entrar muito a fundo. E aí, enfim, eu só pelo prefácio eu já estava convencidíssimo que valeria investir assim em tempo para a leitura desse livro. Depois ele traz também mais argumentação do DevOps, o State of DevOps, né, que é um reporte que depois tem um livro Accelerate que foi feito em cima desses dados, que também acaba corroborando tudo isso para, enfim, uh, trazer uma argumentação bem forte de por que a gente deveria olhar para DevOps para dentro das nossas organizações, né? E aí até eu queria entender, assim, eu não sei se algum de vocês já participou de um espiral descendente, se alguém pode falar ou entende o que seriam os 3 atos aí para a gente seguir essa discussão. Só sobre o geral ali do livro ainda, tem um prefácio que ele traz várias, enfim, histórias e métricas e tal, e eu não sei, que, por um lado, ele dá a entender que DevOps vai te trazer uma série de benefícios, explicando em que situações que ter aplicado o DevOps teria sido útil, mas eu acho que ele meio que dá uma forçada assim de atribuir determinadas melhorias ao DevOps, sendo que tem várias outras coisas que mudaram também nas empresas
ele comenta que todas as empresas hoje em dia são empresas de tecnologia, mesmo tu não sendo teu produto, tendo o software como produto, né? Mas, não sei, daí ele traz alguns indicadores, que melhorou tal coisa em X%, mas DevOps certamente não foi a única coisa que foi introduzida aí. Então, não sei, eu fiquei meio com um pé atrás, eu só li o começo do livro até agora, mas eu achei meio marqueteiro esse começo. Pô, mas qual seria o motivo de um cara criar um livro se ele não vai falar bem daquilo que ele tá criando, né? Não, ele vai falar bem, mas ele idealmente me convenceria, só não foi o caso. O que eu, pelo menos eu acredito, é que muita questão é anedótica, né? Às vezes tu não vai conseguir dados sobre aquilo que tu quer falar, mas com DevOps, como o Roger bem colocou, tu vai ter a questão de medição daquilo que tu está fazendo e de qual é a diferença para isso. Então, não só em questão de o que tu está fazendo, mas o ferramental que te dá apoio para aquilo, por exemplo, tu conseguir medir o lead time de algo que tu está fazendo. Tu vai ter ferramentas que conseguem te ajudar com isso hoje, que antes tu ia ter que escrever num papelzinho para depois botar numa planilha. Então, nesse sentido aí, acho que ajuda bastante da tecnologia, não só na forma como a gente faz, mas como todas as ferramentas que nos auxiliam a fazer da forma como a gente quer fazer. Eu concordo que seja útil, eu vejo valor, mas o meu ponto era mais sobre a forma que ele atribui. Tipo assim, ele até começa falando de as determinadas métricas de tinha X deploys por hora e passou a ter 100 vezes mais, e daí depois ele fala que esse tipo de métrica não é tão útil para tu medir o desempenho do processo que tu tá querendo evoluir. Mas é mais sobre essa parte inicial do livro. Eu acho que o que vem a seguir, ele traz pontos melhores, ao meu ver. Eu até acho, Matheus, que eu tendo me posicionado como, né, adorado prefácio, assim, eu até acho que é um prefácio bem completo, assim, ele acaba trazendo várias formas diferentes, então ele traz toda uma questão de custo, de quanto que, né, seria financeiramente melhor tu ter uma empresa que aplica DevOps, ele traz uma questão de, tipo, saúde dos funcionários, enfim, tem uma série de formas de olhar, mas até o que, eu acho que o que é o principal, assim, que eu fico é que, tipo assim, na prática o DevOps ele é um conjunto de movimentos, né? Então não é como se o DevOps por si só fosse ele a solução, porque tipo, sei lá, tipo, a agilidade traz uma coisa, daí depois o Lean traz outra, daí enfim, tem essa convergência de todas essas coisas. Então não é que só quando tu fez o DevOps que tu começou a ter um valor. Eu acho que tipo, conforme tu vai tendo práticas, evoluindo tua cultura, tu vai evoluindo, mas tipo, o que eu acho que ele tenta vender, não, esse conjunto de práticas hoje é aceito como se fosse, ou pelo menos o que os top tiers usam, e daí até ele fala ali do DevOps, que tipo, essa galera, que é os top performers, que estão tendo essas práticas, estão tendo resultados organizacionais melhores. Então, tipo, é uma evidência bem forte de por que, né, tu deveria pelo menos olhar e ver, pô, será que eu não deveria fazer isso? Se a galera que tá, né, evoluindo tá conseguindo, talvez seria uma boa. É que eu acho que com o intuito de convencer as pessoas mais de business a começar a incorporar isso, ele cumpre o papel. Meu ponto é que se fosse um livro de Scrum, ele poderia ter o mesmo prefácio que ia servir também. Mas acho que o Manica quer falar alguma coisa. E a gente não precisa concordar em tudo. Pesado, hein? Pesado. Acho que só sobrou eu no Fishbowl, então é a minha área de falar, tirar o Rodema dali. Eu concordo um pouco com o que o Rodema falou sobre o prefácio ali. Eu achei ele um pouco, pessoalmente, sim, achei ele um pouco pesado, mas eu achei ele útil, né? E ele me causou até uma impressão de que ele ia ser um livro que se arrastava mais, mas a parte 1, que a gente vai voltar a falar dela em detalhes aí, achei bem interessante, assim, bem viva, né? Mas eu acho que já convém a gente puxar para o próximo
o próximo tópico, né? Só antes de entrar direto na espiral dos descendente em 3 atos, né? Que nome rebuscado. Acho que convém a gente posicionar um pouco o conflito crônico básico, né? Que ele traz logo antes, né? Porque acho que é isso que dá uma base para que para que, digamos, essa espiral descendente, essa catástrofe, né? Ela aconteça, é isso que antecipa ela. E, de uma maneira bem resumida, o conflito crônico básico é o fato de tu ter o ambiente de desenvolvimento e as operações trabalhando, de certo modo, lado a lado, mas com objetivos um tanto antagônicos, né? O time de desenvolvimento quer responder a um cenário competitivo, um cenário mutante, rápido, que muda muito, e incrementar a solução, adicionar novas features, e o setor de operação, o time de operação, que nesse momento do conflito ele aborda de uma maneira bem separada, tem por objetivo garantir que o serviço é estável, de que as operações estão confiáveis e trazem um ambiente seguro para o cliente desempenhar suas funcionalidades. Então, ao passo que um quer entregar coisas novas e o outro quer garantir uma estabilidade, né? Tu começa a observar que cada um está tentando entregar algo novo ali, né? Está tentando garantir alguma das pontas. E digamos que com um mau alinhamento entre essas partes ou sem um fluxo de trabalho bem definido e propriamente uma cultura e um alinhamento, tu não vai conseguir, digamos, ter um processo sustentável no longuíssimo prazo, né? Até diria talvez no médio prazo. Não sei se o Jean quer complementar. Na verdade, eu queria trazer uma pergunta aqui. Alguém já trabalhou com operação, além de desenvolvimento? Eu já. A gente é que daí depende a forma que tu vê, né? Mas enfim, tipo, talvez eu nunca tenha sentado como um cargo de operação, assim como eu nunca sentei né, nunca tive o cargo de qualidade, mas eu já trabalhei fazendo as atribuições também de uma pessoa de qualidade. Então, tipo assim, já subi infraestrutura, monitoramento de serviço, tentar, enfim, achar problemas, fazer troubleshooting, post-mortem, tudo isso foram algumas coisas que, enfim, fizeram e ainda fazem um pouco parte do meu dia a dia, mas não que necessariamente eu seja uma pessoa. Eita, reclames do Plim Plim. Mas não que necessariamente eu seja uma pessoa né, de operações, mas eu já trabalhei. E o meu ponto é justamente esse, né? Com tanta plataforma como serviço ou software como serviço, fica mais fácil de se pensar em um time de desenvolvimento também fazendo operações. E já fiz parte de um time assim e eu, pelo menos, percebi que se torna muito melhor isso, né? Trazer um pouco do meu background, não toquei ativamente em operações, né? Tipo, tá, não me ouve, já que tu tava falando? Estamos te ouvindo. Ah, tá, Vamos te valeu. ouvir. Eu não trabalhei diretamente com operação, em time de operação, mas dei uma boa estudada há algum tempo atrás em algumas das ferramentas, né? Acho que faltava mesmo era justamente sentar e estudar todas essas práticas e processos juntos, né, para solidificar um pouco, porque no fim, ferramenta sem o propósito, ela talvez não entrega tudo que deveria. Boa. E aí acho que só falar daí dos 3 atos em si, que dele, enfim, a gente tem esse conflito básico que é justamente, digamos, o que acaba, né, essas duas forças, uma puxando para cada lado, e aí em seguida eles, digamos, criam essa narrativa dessa espiral descendente, né, que é justamente é, o, o- uma forma de trabalho negativa que acaba acontecendo, que se retroalimenta e que cada vez piora. Justamente porque, enfim, em algum momento essas empresas de tecnologia ou melhor, essas organizações que nem sempre têm né, esse conhecimento de como trabalhar com tecnologia, enfim, acabam não olhando para problemas diários, não, né, tem esse termo que a gente usa de débito técnico, né, que a gente sempre quando vai fazer alguma coisa, a gente vai ter restrições, talvez de tempo, ou enfim, até
do quanto a gente tem de conhecimento, e a gente pode fazer soluções não ideais, e se a gente não volta para, digamos, resolver essas soluções, a gente vai criando um problema em cima de um problema, enfim, coisas nesse sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado de sempre deixar, né, ter uma saúde no sistema e evoluir no sistema, e essas empresas que, enfim, acabam não conseguindo trazer uma sustentabilidade assim para o trabalho, eu diria, eu gosto dessa ideia de agilidade e sustentabilidade, não conseguem dar essa sustentabilidade, ou seja, às vezes vão correr muito para conseguir fazer uma entrega ou vão realmente nunca vão se importar com isso, vão levar tecnologia como uma pastelaria, assim, tirando pedido e não se importam com como que eles trabalham. Enfim, eventualmente vão cair nesse cenário onde esses sistemas vão estar num momento ruim e isso obviamente vai fazer com que eles não consigam isso vai ter um revés no negócio, né? Eles vão ter apostas, vão querer lançar novos projetos, novos produtos, e isso não vai conseguir rolar, porque o sistema está num momento ruim, eles não conseguem, né, a equipe de tecnologia não consegue dar vazão nessas ideias, e daí, enfim, a gente chega né, no final desse primeiro ato. E daí a gente cai nesse segundo ato, que é justamente quando a gente tem essa falha, ou seja, quando a gente começa a equipe de tecnologia a falhar, daí a alta gestão ali, ou enfim, quem está tomando essas decisões do que fazer, começa a fazer novas promessas, né? Que também não vão se. Só para quando esse barulho dá, eu tenho que parar de falar isso? Só para entender. Não, meu, quando dá o timer, a gente verifica se a gente quer continuar nessa discussão. Ah, perfeito, obrigado. Não, só porque a segunda vez eu já estava preocupado. Eu vou tentar ser sucinto de qualquer forma. Então, daí a gente entra nesse segundo ato, né? Que, enfim, não tá conseguindo alcançar resultado, tu tem que alcançar resultado, e aí o que que tu faz? Tu vai lá e se compromete com algo ainda maior, para, enfim, né, tentar reverter essa situação, e é quando daí tu vai, enfim, comprar um projeto com prazo ainda mais apertado, que tu não vai conseguir fazer, e aí tu vai acabar ficando né, nesse cenário bastante difícil que tem. E aí o terceiro ato é quando, enfim, tu acaba ficando nesse ciclo, né, que se repete infinitamente. Se vocês quiserem complementar em cima desses atos aí, acho que, eu não sei na verdade, mas daí se a gente vai continuar ou não, mas daí acho que é mais ou menos por aí, esses três Tá. atos que acabam acontecendo nesse conflito. Uhum. De repente, só para sumarizar um pouco, os 3 atos são iniciar o desenvolvimento com má documentação da infra, com soluções de contorno sendo recorrentes e o time assumindo dívidas técnicas. O segundo ato é uma apresentação de uma demanda urgente ou uma coisa que veio de uma maneira, uma venda, uma tentativa, um agente externo, né, chegando e adicionando uma complexidade adicional, adicionando uma carga adicional num processo que já não vinha bem. E o terceiro ato é essa solidificação de uma da insustentabilidade, né? Que é quando está tudo mal documentado, tudo tu precisa de mais comunicação e tudo tu precisa tá remediando, então tu tem que aumentar o controle, todo mundo se aumentar, digamos, os controles implica em mais processos de comunicação, mais movimentação de decisão e enfim, esse é o momento caótico, quando tu já sente que tu não consegue mais ter uma entrega recorrente de valor, né? E aí vem a grande pergunta: quando ocorre a entrega de valor, né? É quando o desenvolvedor terminou o código dele, é quando um time de QA deu o carimbinho ali, quando ocorre essa entrega de valor aí. Inclusive, vou chamar essa aí para o Roger, que eu sei que ele tem uma opinião clara sobre isso, e que eu concordo completamente com isso. Exato. Eu acho, né, que eu sou bastante penso dessa forma que, enfim, a gente entrega de valor é quando o software vai para produção. Acho que essa é a forma mais simples de colocar assim, e não necessariamente para produção, porque eu acho que existem inclusive outras maneiras de tu fazer valor que talvez não seja o teu ambiente de produção em si, mas por exemplo, se tu vai fazer uma experimentação, se tu vai fazer, enfim, algum teste, alguma coisa que talvez não seja a solução final, mas eu acho que, enfim, sempre que o teu usuário final, que é quem normalmente a pessoa com quem tu vai estar, né, vai colocar como teu centro ali, estiver usando aquilo de fato e aquilo estiver tendo algum impacto na vida dessa pessoa, e daí seja o usuário final ou alguém que, enfim, algum outro cliente, eu acho que
essa entrega de valor de fato. Qualquer outra, ou seja, e daí, enfim, essa é uma opinião bem pessoal, mas qualquer meio de campo que tu esteja no meio disso, seja num ciclo de 1 minuto ou de 2 meses, é desperdício. Então, enquanto tu não vai para produção, é desperdício sendo criado. Essa é uma forma que eu acabo vendo. Eu tenho uma opinião parecida, mas tu pode ter outras formas, né? Sei lá, tu vai entregar valor para um stakeholder de alguma forma. Mas qual é a única forma sustentável de tu continuar criando valor? É tu entregar valor pro teu cliente, pro teu usuário, porque senão, enfim, o stakeholder ele não vai continuar criando valor para a companhia, para a organização, e em algum momento o que era valor para ele não vai fazer mais sentido nenhum e vai tomar um pé na bunda. Então, a única forma mesmo de tu gerar valor de uma forma constante, contínua, é entregando para o cliente. E se tu me permite, já só um comentário rápido, para tu ver como é importante também uh, tu, o fato dos stakeholders colocar o que é, digamos, a estratégia da empresa, ou alinhar a estratégia da empresa com as necessidades do cliente. Então também não adianta, né, por exemplo, eu vou fazer aqui, o meu cliente, ele quer porque quer fazer uma ferramenta de reprodução de vídeos que ele possa ver o vídeo do... Cara, já existe isso, sabe? Talvez tu não vai querer colocar a tua empresa no meio disso. Então talvez tu vai ter que ver alguma outra necessidade dentro disso para, enfim, tentar entrar, ou, enfim, se tu achar que faz sentido, né, colocar a tua empresa dentro para concorrer com outras empresas. Então, ter conseguido, né, ter esse alinhamento estratégico do que o stakeholder quer com as necessidades dos usuários acaba sendo extremamente importante. Só ia complementar que do assunto anterior, junto com esse de entrega de valor, quando a gente está tipo, numa corrida dos ratos, né? Que a gente não tem mais como pensar em melhoria contínua, mas sim só manter o operacional rodando, né? Talvez não com um ambiente saudável e tudo mais. Então, assim, mesmo nesse ambiente onde a gente está numa corrida dos ratos, a gente só está tentando apagar incêndio, a gente está botando coisa em produção, sabe? Então, não necessariamente botar em produção sempre tu está entregando valor, né? Porque geralmente está deixando pior ainda o sistema, né? Então, acho que vale muito essa que o Gê e o Roger comentaram, né? Que questão, a gente precisa saber como que o feedback do cliente está chegando, né? Se isso está sendo válido, o que a gente está entregando ou não. E não só também o feedback do cliente, mas saber como é que está a organização como um todo com as entregas, né? Porque se quem está desenvolvendo não está se sentindo bem fazendo aquilo, também talvez tenha outros problemas, sabe? O valor não está sendo tão benéfico para todo mundo, né? Eu até acho, Manga, que tipo, isso que tu falou, assim, eu concordo. Eu acho que por algum tempo tu consegue rodar, digamos assim, sem se preocupar com sustentabilidade. E eu acho que inclusive isso pode, principalmente, sei lá, empresas startups que talvez não tenham um tempo de vida alto, assim, enfim, tem recurso limitado, tem que validar uma ideia, tem que pivotar. Eu acho que algumas vezes até é um bom caminho tu ir, tipo, fazer ela louca e, sabe, tentar validar a ideia ali, até porque, enfim, muita coisa dali tu pode tocar fora, coisa nesse sentido. Mas, enfim, qualquer outro momento eu acho que sustentabilidade é essencial. E daí eu até acho que acaba entrando nesse terceiro ato, né? Que é justamente, porra, tu tá com tanto problema que, pra te fazer qualquer entrega é um bagulho que demora muito tempo, porque, tipo, e essa entrega vai cagar ainda mais teu sistema e vai fazer com que a próxima entrega demore o dobro do tempo. Então, tipo, a coisa vai cada vez ficando mais lenta, até quase que eventualmente, enfim, né, tua empresa começar a ter resultados negativos ou algo nesse sentido, né? Só ia comentar que depois no livro ele fala sobre os 3 jeitos lá, eu não sei como é em português. As 3 maneiras. 3 maneiras. E a primeira delas é tu mover as coisas da esquerda para a direita, né? De dev para ops. Essa seria a tua principal preocupação. E sendo que os seguintes, tu teria a maior preocupação em gerar um feedback de ops para dev, de forma que tu consiga, que nem o Wagner estava comentando, né? Não adianta só tu botar em produção, tu precisa ter alguma forma de feedback disso, seja diretamente do cliente ou de métricas que tu vá coletar, esse tipo de coisa. Então, acho que tem relação com o que a gente vai abordar nessa primeira
conversa, provavelmente. E justamente isso é o fluxo de geração de valor, né? Então, tu tem que ter uma sequência de coisas que tu vai fazer para gerar valor. E daí, no caso, tu vai indo para o próximo passo, levando conhecimento da esquerda para a direita, e depois, se tu estiver funcionando bem, tu vai voltar da direita para a esquerda. Isso aí faz muito sentido. E um problema que eu vejo é, às vezes, o fluxo de geração de valor acaba virando um fluxograma, não simplesmente um fluxo como uma linha de produção onde tu vai ter um problema sendo colocado ali no meio e tu vai começar a ramificar teu fluxo de geração de valor que vai virar um negócio que ninguém entende. Todo mundo vai se perder ali no meio e tu vai acabar demorando muito mais para gerar valor no fim das contas, né? Porque pensando em Lean, não é que tu vai chegar em algum lugar, dar algum problema, tu vai parar a linha de produção para entender o que foi aquele problema e resolver ele, tu vai deixando esses problemas acumulando, e o que vai acontecer é o que se falou ali na espiral, que tu vai ter um monte de problema que vai estar acumulado ali, e isso aí vai te tornar cada vez mais devagar para resolver esses problemas. Vocês já tiveram algum caso onde vocês estavam num lugar onde o fluxo de geração de valor acabava ficando em ciclos infinitos em algum lugar ou se ramificava caso algo acontecesse? Nos fala aí como foi essa experiência, Wagner. Não, vou deixar o Roger primeiro, que tava na. Mano, vai dele. Tipo, é uma questão do. Eu vou vincular com a minha realidade, né? Que eu vivia de um waterfall mascarado de Scrum. E então, quando isso acontece, tu geralmente tem muitos entraves, né? Tu não consegue entregar o valor que tu gostaria para receber o caminho contrário, né? Que seria o feedback. Então, tu acredita que aquilo que tu está desenvolvendo por um determinado tempo vai ser útil em algum momento, mas tu não sabe quando, e isso te acaba te desmotivando, né, de várias formas, né? Porque como é que tu vai dar sequência em novas funcionalidades se tu ainda não sabe se a primeira fez sentido existir, né? E assim consequentemente. E muitos desses processos eles trancavam porque tu tinha várias dependências, né, de outros times, outros setores, que não estavam dentro do próprio time de desenvolvimento, né? Então tu não tinha uma autonomia para conseguir botar em produção, né? Que é o que a gente já comentou, que a melhor entrega de valor é quando tu consegue colocar em produção e recolher o feedback. Então isso demorava no mínimo meio ano, né, para chegar em produção. Esse valor que a gente achava que ia estar entregando, para então descobrir, né? E geralmente a descoberta de valor vinha não por forma de feedback do que estava funcionando, mas sim muitas vezes por forma de incidentes, né? De problemas. Então a gente só sabia que a funcionalidade estava live, estava disponível para o nosso cliente a partir do momento que ele abria um problema para nós. Mas a gente não sabia se a nossa funcionalidade que a gente desenvolveu estava funcionando corretamente, porque a gente não coletou o feedback necessário. Então, é mais ou menos por aí. Um ponto que é interessante também pensar em fluxo de geração de valor é que se tu olhar para uma parte dele apenas, tu vai conseguir fazer melhorias locais naquilo ali. Mas tu tem um gargalo no teu fluxo de geração de valor que está fora desse ambiente pequeno que tu consegue resolver os problemas, tu vai continuar tendo um gargalo para entregar o teu valor final, né? Tu pode ter as entregas de valor em partes do fluxo, mas que no fim das contas o teu lead time, que é o tempão ali que tu leva para conseguir entregar o valor desde que a demanda apareceu, vai ser enorme, porque se tu não olhar holisticamente para tudo, o teu sistema vai continuar com gargalos, mesmo que tu otimize o máximo que tu puder localmente. E acho que só para pontuar, assim, porque né, no fim acho que a gente acaba falando vários termos do Lean, né? Que é um movimento né, que inspira muito o DevOps, ou um dos que compõem o DevOps. Mas essa própria questão do fluxo de valor, né? Algo que vem também do Lean. E daí a ideia bastante é, tipo, porque enfim, a gente acabou falando quando que a gente entrega valor, que é quando vai para produção, mas tipo, isso tem um começo também, né?
Ou seja, esse do começo ao fim é o que vai determinar esse teu fluxo, né? Tanto que também quando a gente vai ver a topologia de equipes de tecnologia, a gente fala equipes que estão alinhadas ao fluxo de valor, né? Ou seja, elas trabalham dentro de um dos fluxos que tua empresa vai ter. E aí, nesse caso, então, né, dá para pensar, e daí eu gosto bastante de um livro da Mary, do Tom Popendick, que o subtítulo é Do Conceito ao Dinheiro. Então, é uma forma de tu ver, tá, o teu fluxo de valor é basicamente, né, do conceito ao dinheiro, né, desde, tá, ideação, de onde é que veio, o que surgiu, e aí, tipo, é que nem o Gia falou, né, essa, digamos, é a forma mais ampla, né, e aí, tipo, essa, digamos, é onde tu mais vai conseguir otimizar. Então, tu ter uma organização que é toda setada para esse fluxo ideal, fazer testes, hipóteses, e depois ir para o desenvolvimento e colocar isso em produção, ver validação e coisa, é o principal, mas tu vai tendo também outros fluxos, daí, né, fluxo de desenvolvimento, sei lá, de quando o cara comita até quando o cara vai para produção, ou até, tipo, se tu quiser deixar um pouco mais amplo, de discovery e delivery, tipo, dá para pensar também como forma de fluxo. Tudo isso são subfluxos aí que tu vai tirar dessa ideia maior, né? E falando de Lean, a gente vai trazer vários conceitos que daí as pessoas acham que aquilo é Kanban, né? Mas aí a gente consegue tirar muitas métricas daí que vão nos ajudar a entender como é feita a geração do valor e como isso se encaixa dentro do fluxo e algumas boas práticas, digamos assim, também. Então, se a gente pensar em trabalhar com lotes pequenos, tu pode pensar, isso aí vai trazer mais problemas para o time, porque daí tu vai ter que fazer uma coisinha, trocar o contexto para mandar adiante, ao invés de, não, vou fazer um monte aqui e adiante. Um dos problemas com isso é que acaba que se tu errou com um monte de coisas, foi para o próximo passo e a pessoa do próximo passo entendeu, tem um problema aqui, tu tem tudo isso aqui de desperdício. Com lotes pequenos, tu vai fazendo o fluxo de geração de valor ser mais rápido, porque tu não tem pausas grandes, e se tu tiver algum desperdício ali, tu vai acabar que ele não é tão grande porque tu tinha um lote pequeno. Eu queria complementar um pouco o que tu falou sobre os lotes, Jean, que acho que é um pouco contraintuitivo pensar que o lote quanto menor, melhor, né? Porque é muito comum a gente entender que se eu fizer um lote grande de algo, depois eu posso, digamos assim, performar muito melhor sobre ele. Mas a questão é justamente que com lotes pequenos tu passa a buscar excelência no trabalho sobre cada, digamos assim, sobre cada fase. Né? E se tu tem excelência, tu vai ter fluidez, então tu vai ter uma boa performance seguindo aquele fluxo de entrega de valor. E então, tipo, se justifica o fato de tu ter digamos, um lote reduzido, né? Não sei se já convém a gente entrar no lead time, a medida de tempo. Até eu queria visitar com vocês aí, porque o meu aqui está em português, mas ele faz uma diferenciação entre o tempo de execução e o tempo de processo, né? Acredito que o tempo de processo é o lead time, certo? Que é o menor. O tempo de execução, digamos, é desde que uma ordem ou uma demanda é criada, vem um request do cliente, para quem trabalha com software, ou sei lá, quem trabalha na manufatura, viria mais um pedido de um carro, né, pensando numa fábrica. Então, até o pedido entrar na linha de produção, ou até a história começar a ser desenvolvida, a ser especificada, ela está parada numa fila. Né? Desde o início que ela está nessa fila, desde que ela chegou para a equipe, inicia o tempo de execução. Né? E o tempo de processo é desde quando o trabalho é iniciado em cima dessa demanda. Eu só queria fazer um comentário, porque infelizmente na nossa área a gente tem muita super uso de palavras. E aí, por exemplo, quando a gente fala de lead time, e aí quando a gente vai olhar especificamente para lead time de tipo de desenvolvimento de software, por exemplo, no State of the Office, o que eles consideram é do primeiro commit ao tempo de produção. E daí eles chamam isso de lead time. Só que, tipo, possivelmente o Lean é um conceito diferente, daí talvez eu até possa ajudar do qual que é a definição do Lean. Se é, tipo, de qual momento. E aí, só para explicar o porquê que eles usam essa definição, né? Porque justamente, tipo,
quando a gente está falando de produto digital, essa parte de discovery, esse é um pedaço muito que eles chamam de fuzzy area, se não me engano. Ou seja, é uma área que, tipo assim, não necessariamente tu ser rápido é bom, né? Às vezes, tipo, para te fazer um bom produto, tu vai precisar de tempo, vai precisar de experimentação. Então, tipo, tu ter um lead time ali, ou tu usar aquilo para lead time, tipo, não é uma boa quantificação, porque não é um trabalho previsível, tu não consegue dizer que, se eu levei mais tempo ali é melhor. Diferente de desenvolvimento, que normalmente é já mais um trabalho que a gente consegue ter uma analogia com produção, que tu consegue encadear e mais ou menos ter uma noção de, né, ainda mais se tu colocar lotes de tamanhos parecidos, tu consegue ter uma noção de quantos tu tá tendo de velocidade, né, de tempo entre cada um desses lotes, né. Acho só essa questão. Falando um pouco sobre isso aí, Roger, que você comentou, tipo, a gente sempre tenta reduzir o tamanho do trabalho para conseguir fazer entregas mais curtas, né? Mais rápidas, para conseguir feedback, motivar time, agradar cliente e tudo mais. Mas que nem tu comentou, né? Nem sempre a gente tem que ter velocidade no início, quando a gente está tentando entender qual que é a entrega de valor, né? Porque é muito fácil a gente começar um ciclo de desenvolvimento tentando quebrar as coisas, mas na verdade, se a gente não entender bem, e aí quando que a gente entendeu o suficiente, sabe? Para quebrar o suficiente para conseguir entregar um valor que faz sentido também. Porque nem sempre a gente consegue. Não sei, no meu dia a dia, né? Eu fico pensando assim, às vezes não tá tão claro para a gente começar a rodar já quebrando muito bem, sabe? A gente às vezes tem que fazer um discovery a mais. Eu acho que a parte 2 do livro é que vai falar sobre como começar esse ciclo, né? Que tem a ver com o que tu tá falando. Essa primeira parte me parece ter mais a ver com tu já tá num processo e ele tá meio quebrado e tu tá tentando mudar ele. Não algo que tá começando meio que do zero. Então, o Jean tá falando mudo? Ou não é com a gente? Como sempre. Sim. Uma dos problemas que pode ter, que é uma das coisas que se traz do Lean também é a questão de tu limitar o trabalho que está sendo feito, né? A quantidade de trabalho que está sendo feito. Porque não adianta tu começar um monte de coisas e não terminar nada. E quanto mais coisas tu tem, mais tu vai ter que chavear contexto, mais tu vai ter uma perda para esse chaveamento de contexto e tu vai demorar muito mais para conseguir entregar valor no final, porque se tu começou diversas coisas ao mesmo tempo, tu vai demorar bem mais do que a soma que se tu fizesse uma de cada vez. Então, a limitação do trabalho em progresso, ou work in progress, WIP, é uma das questões também que DevOps traz bem forte do Lean, para que tu consiga manter o fluxo de geração de valor andando. E durante o livro ele faz várias analogias com manufatura e fábrica e tal. E, tipo assim, ele comenta, eu não lembro exatamente o exemplo que ele dá, mas tipo, tu faz um lote inteiro de um negócio, vai levando adiante, e daí tu só vai lá descobrir no final que aquilo não atende, ou que teve um problema lá na primeira etapa e tal. Só que beleza, as fábricas não fazem os processos dessa maneira teoricamente burra porque elas acham legal, né? É porque elas fazerem dessa forma é mais barato e que quando dá certo vale a pena, mas quando não dá certo tu tem esse tipo de problema. Eu fiquei tentando relacionar com o software, se ele dá o exemplo daí, tu faz um negócio inteiro, daí depois tu faz outro negócio inteiro, que se der alguma merda, tu resolve, e daí todos os seguintes vão estar certos. Não vai ter que jogar um lote inteiro fora. Mas eu imagino que chegue um momento em que tu já tem uma certa certeza que as coisas estão certas e que tu vai querer voltar a produzir em massa, porque tu tem a confiança de que isso vai estar certo. Daí traçando um paralelo para software, não sei se existiria algo. Porque eu entendo que para software, beleza, tu quebra as coisas em pedaços pequenos o suficiente para tu estar tendo esse feedback mais rápido, né? Mas se teria algum momento em que haveria um benefício em tu simplesmente não ter esse feedback rápido e tu, de certa forma, baratear o teu desenvolvimento e isso valer a pena. Ou se nunca vale a pena.
como ele dá a entender. Eu até ia falar sobre outra coisa, mas achei uma boa provocação. Tipo assim, eu não sei se existe um cenário em que feedback é bom, mas tipo, com certeza, assim como qualquer atividade, ele tem um custo, tá? E Ô, aí, tipo, Roger, oi. feedback, algum cenário que feedback não é bom? Não, eu sou contra o feedback. Bah, não imagino. Não, desculpa, eu me expressei mal. Algum cenário em que feedback não é bom. Eu não sei responder. Mas assim como o planejamento tem um custo. E daí eu sempre penso dessa forma, né? Que tipo assim, se tu consegue fazer qualquer coisa sem feedback, tá? Ou seja, sem esse custo que tu tem de ir atrás das pessoas, de ouvir, de ter alguma ferramenta de mensurar, e ainda assim tu consegue, tipo, sistematicamente manda bem, eu acho que tu acertou uma mina de ouro, tá ligado? Porque eu acho que tu conseguiu evoluir o teu processo. Daí acaba chegando naquela questão. Eu não conheço nada melhor de que processos com feedback, porque justamente tu não consegue sistematizar, tu não vai ter como evoluir, saber se tu tá indo melhor. Então eu acho difícil, mas eu acho que se possível seria algo positivo. Enfim, acho que esse é o meu takeaway. Um ponto que é interessante é a gente não vai acertar o processo e fazer a mesma coisa todas as vezes. Então tu não vai conseguir ter um time fazendo milhares da mesma coisa. Mas até um ponto que trazem na parte 1 é, se tu tem um time de alta performance, tu vai botando mais gente, tu vai conseguindo fazer mais coisa, e por tu ter feedback automatizado, ter um fluxo de geração de valor onde o conhecimento vai para frente e para trás, tu vai conseguir escalar as tuas entregas, né? O time de baixa performance, quanto mais gente tu bota, as entregas caem. Um time de média performance vai se manter constante. Agora, um time de alta performance, quanto mais gente tu bota, pelo sistema tá funcionando direito, o fluxo de geração de valor tá funcionando direitinho, tu vai conseguir botar mais gente e, de fato, entregar mais também. Eu acho que agora só, daí saindo de assunto e complementando ali sobre o outro comentário que eu ia fazer, que estava daí vinculado com o que o Jean trouxe sobre o IP, que eu acho que na verdade tu não tem como limitar trabalho se tu não primeiro tornar o teu trabalho visível, né? Porque senão tu pode até ter uma limitação, mas enfim, tu tá fazendo um trabalho escondido ali e tu vai estar tendo mesmo os problemas de troca de tarefa, que eu acho que o Jean exemplificou muito bem. Então, eu acho que todos esses conceitos que o Lean traz de uh, tornar trabalho visível e toda essa gestão mais visual que a gente tem no Lean, né? Ter redução de trabalho junto, trabalhar com lotes menores, ter um alinhamento de fluxo, eu acho que assim, qualquer liderança técnica que hoje está na frente de líderes de tecnologia, esse é o beabá básico para tu conseguir conduzir decentemente uma equipe. Tipo, qualquer pessoa tem que saber essas coisas. Diferente de, tipo, pessoas que acham que, e daí é uma crítica, que acham, bah, eu sei Scrum, logo posso liderar equipes. Tipo, o Scrum deriva dessas coisas, né? Muita coisa prática sai dali por causa disso. Então, na prática, tipo, se tu aprender isso, eu acho que inclusive o conceito mais importante, assim, para tu conseguir, pelo menos nessa parte do fluxo, né, de tu conseguir tirar alguma coisa do papel até colocar em produção. Ô meu, foi mal interromper todo mundo, mas eu diria pessoas que acham que sabem Scrum e acham que vão conseguir gerenciar um time. Manga, foi mal te interromper, vai lá. Não, nem. Eu só ia complementar ali a parte do WIP, de multitasking, né, que o autor traz, que estudos já comprovam também, né, que com muito trabalho em paralelo acaba perdendo o performance, né? As pessoas que trabalham não conseguem focar e não conseguem fazer um trabalho bem feito, né? Então isso é comprovado cientificamente, eu acredito, segundo o autor. E eu, por mim mesmo, posso dizer que isso é muito real. Então, quando eu estou focado numa tarefa e eu consigo dar vazão nela e finalizar ela, ela fica muito melhor do que eu ter que ficar pulando de task em task, né? E outra coisa que eu ia comentar, que agora me fugiu, mas segue. Um dos pontos de trazer a visibilidade para o trabalho, eu não lembro de onde eu escutei esse exemplo, mas tinha um time que recebia demandas de diversos stakeholders e eles estavam sempre atulhados de trabalho.
E aí os caras, para cada demanda, eles decidiram que eles iam encher um balão e deixar na sala. E daí vinha um stakeholder com a demanda urgente e dizia, bah, não, tem que fazer isso aqui para ontem, não sei o quê. E depois que eles começaram a mostrar, ó, tem tudo isso ali de demanda antes, tá vendo aquele balão ali, ó, esse balão aqui é do fulano, esse balão aqui é da ciclana. Tu acha, o que tu tá pedindo é realmente mais importante do que essas coisas aqui. Aí os caras começaram a reavaliar, né? Não, o meu não é tão importante como esse, eu volto amanhã. E a visibilidade para o trabalho é isso, né? Tu saber onde tu tem os gargalos e tu conseguir priorizar as coisas para fazer as mais importantes ali e também identificar onde estão os gargalos para tu conseguir melhorar o processo ali e remover aquele gargalo. De novo, tu precisa de um fluxo de geração de valor para tudo, né? Não adianta tu fazer melhorias locais. Só comentar rapidinho, Roger. Eu lembrei, a parte ali também de tu deixar o trabalho transparente para todo mundo é que o autor traz, né, que nós no desenvolvimento de software a gente está sempre lidando com sistemas complexos, né? Dificilmente tu sabe tudo sobre a solução, né? E quando tu tem uma visibilidade de todo mundo que está envolvido, né, todo mundo que está tentando entregar aquele valor das tarefas, do andamento, isso também traz muito mais coesão, né, nas discussões e de como o projeto está, o andamento dele, né? Então, o autor também trouxe uma frase bem simples, assim, que se tu for fazer uma task hoje, não quer dizer que se tu seguir essa mesma task igual amanhã, vai ter o mesmo resultado, né? Então, isso é muito real quando a gente trabalha em sistemas complexos, né? Que mudanças acontecem que tu não foi responsável por fazer, né? Então, mas era isso. Eu, A culpa não é Ah, minha. ah, eu ia só fazer dois comentários. Eu ia primeiro fazer um comentário em cima do que tu falou antes, mas eu vou fazer primeiro um comentário em cima do que tu falou agora, para depois fazer um comentário. Que é só uma frase bem rápida, que é o Parnas fala assim, que é software ages, né? Com a ideia de que, digamos, tu coloca qualquer coisa no ar hoje, tipo, bah, a linguagem vai estar evoluindo, o ecossistema vai estar evoluindo, vai ter novas coisas, então mesmo que tu não faça nada, a inação, ela é ruim pro software, porque ele tá envelhecendo, né? E daí o segundo ponto, que daí é para exemplificar isso que tu trouxe, Manga, do impacto de context switch, tem sempre um exemplo que eu gosto de pensar, que é, imagina que tu tem tarefas, né? A, B e C, e cada uma vai levar 20 minutos. E aí tu resolve, por exemplo, se tu fazer, né, primeiro A, depois B, depois C, tu vai levar 20 minutos para fazer A, no marco de 20 minutos tu fechou A, tu vai levar 20 minutos para fazer B, no marco de 40 minutos tu fechou B, e se tu levar mais 20 minutos para fazer C, em uma hora tu fechou as três tarefas. Agora, se tu resolve fazer 10 minutos de cada uma, tu vai levar 10 minutos para fazer A, 10 minutos para fazer B, 10 minutos para fazer C. Em 30 minutos tu fechou a primeira, né? Que é que fechou A, fez a primeira parte de A, a segunda parte de A. Quando antes tu tinha fechado em 20 minutos. Daí tu gasta mais 10 minutos ali, tu vai fechar o B, aliás, daí tu vai, A, B, C, 30 minutos, A, B, C. Ou seja, na verdade é 40, daí depois vai fechar o B em 50 e o C em 60. Então, na prática, tu quebrou, partimentalizou teu trabalho e levou muito mais tempo, né? Levou 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos para fechar, porque tu acabou fazendo uma distribuição ruim, né? Tu teve perda de tempo nessa troca de contexto. Né? Então, é uma forma de identificar isso. até eu queria só comentar ainda em cima do que vocês estavam falando sobre o trabalho invisível, né? Que eu acho muito interessante como na nossa área, a gente não tem tipo assim, uma atribuição que tu olha para a peça que tu está trabalhando, ela é embutida dentro do computador, ela é virtual, é difícil a gente ter essa precisão, como a gente teria numa linha de montagem ou algo assim. No desenvolvimento, eu acho que a gente também está mais sujeito, não só no desenvolvimento, mas nesse trabalho que é na máquina, que é virtual, a gente está mais exposto a inputs externos, como o canal do Slack, e-mail, e isso tudo ser um provocador de task switching que a gente não percebe, a gente pensa que é parte do trabalho, que é parte da tarefa, e isso vai sabotando a gente ao ponto de que a gente acaba postergando trabalho com trabalho. Né? No fim, tem um monte de coisa importante para tu ver, mas isso sem a devida prioridade, tu tá aumentando a quantidade de work in progress parado, né? Tu tá deixando de resultar, de trazer valor, tu tá deixando de focar naquilo que eram as prioridades acordadas, que era parte do fluxo, tá correndo numa branch paralela, né?
um dos pontos que eu mais tenho trabalhado no meu lado pessoal é justamente identificar bem isso e priorizar de acordo, porque no fim a gente, de pouquinho em pouquinho, de tarefinha em tarefinha que aparece e que são importantes, a gente acaba eventualmente botando em risco outras entregas, sem perceber. Só complementando, Mônica, é muito real também que a gente não trabalha geralmente só em frentes de desenvolvimento novas, né? Então tem muito suporte em paralelo rolando que precisa ter atenção, né? E até hoje estava trabalhando ali, e daí meio que a gente entrou num acordo que a gente vai dar foco no suporte em um determinado momento do dia e no outro momento a gente vai dar foco em desenvolvimento, né? Para a gente não ficar oscilando multitask. Só que pimbou no Slack uma chamada de suporte, sabe? E aí já desorientou, assim, porque pimba para todo mundo, né? É uma notificação para todo mundo. E aí tu fica naquela, fazemos ou não fazemos. Então é por isso que é bom também ter os acordos, né? De tu conseguir dizer, não, isso aqui já está acordado que não vai acontecer agora, porque vai ter um momento para fazer depois. Então essas definições ajudam bastante também no multitask. Beleza, pessoal. Então a gente está chegando no nosso horário já aqui. E para fazer uma recapitulação do que a gente conversou hoje, a gente falou da visão geral do livro ali, falamos um pouquinho sobre o prefácio, o que é DevOps e por que ele dá certo. O Rodema não ficou convencido com o que Agora eu fiquei. Acho que é vocês que tinham descrito o livro. o Diniquim e a turma falaram. Aí a gente falou sobre a espiral descendente em 3 atos de como um time vai acabar simplesmente apagando fogo no seu dia a dia. A gente falou sobre o que é entrega de valor e quando isso acontece. E a gente falou também sobre o fluxo, a corrente de geração de valor, que é como vai chegar a demanda até tu conseguir entregar o teu produto com o valor final. A gente comentou também sobre alguns conceitos de Lean, lead time, work in progress, lotes pequenos. E agora a gente falou sobre tornar o trabalho visível, uma das bases aí do Kanban, e que nos mostra que a gente tem muitas coisas que faz no dia a dia sem mesmo enxergar e como isso afeta na geração, no fluxo de geração de valor. Algum comentário final de alguém de vocês? Acho que só agradecer ao público aí, principalmente. Se Sempre não, pensem em como melhorar o seu dia a dia. Não fiquem só correndo atrás das coisas que eles quebram fazer. importantíssimo, né? Eu acho que DevOps não foi alguém que sentou na cadeira, fumou um cachimbo e coçou a barba e resolveu, isso aí é a melhor maneira de se desenvolver software, né? Ele é Eu uma acho que foi. pessoa que... Embora eu tenha dúvidas também. Mas eu acho que talvez ele estava pensando em como melhorar o dia a dia dele, né? Mas era botando na prática que ele sentou na cadeira, ele ou ela, que sentou na cadeira e foi ver como fazer as coisas melhores porque estava sentindo uma dor. eu tenho uma consideração final, acho que mais agradecer também o pessoal que teve aí com a gente também. Teve alguém? Teve uma pessoa aqui chamada Hundsch, que também é conhecido como Luquinhas Alemãozinho, brother nosso. Então, Beijo. mandar um abraço aí pra ele que acompanha a gente aí. E pra quem mais esteja